Narcisa, acho que devíamos escutar o que Bellatrix está doida para dizer. Assim pouparemos monótonas interrupções. Bem, continue, Bellatrix, incentivou Snape. Por que não confia em mim? Por centenas de razões, respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá e batendo o copo na mesa. Por onde eu devo começar? Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? Que esteve fazendo todos esses anos em que viveu no bolso de Dumbledore? Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? Onde estava há umas semanas quando travamos uma batalha para recuperar a profecia para o Lorde das Trevas? E Snape, por que Harry Potter continua vivo quando você o tem nas mãos há 5 anos? A mulher fez uma pausa, o rosto muito vermelho, o peito arfando em movimentos rápidos. Atrás dela, Narcisa sentava-se imóvel, o rosto ainda escondido nas mãos. Snape sorriu. Antes de lhe responder... Ah, sim, vou lhe responder, Bellatrix. E você pode repetir minhas palavras para os outros que cochicham às minhas costas e levam ao Lorde das Trevas histórias mentirosas sobre a minha traição. Mas antes de responder, me permita uma pergunta. Você realmente acredita que o Lorde das Trevas já não me fez cada uma dessas perguntas? E realmente acredita que, se eu não as tivesse respondido satisfatoriamente, estaria aqui falando com você? A mulher hesitou. Eu sei que ele acredita em você, mas você acha que ele está enganado? Ou que consegui cegá-lo de alguma maneira? Que iludiu o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo, o legilimens mais talentoso que o mundo já viu? Bellatrix não respondeu, mas pareceu pela primeira vez um pouco desconcertada. Snape não insistiu. Tornou a apanhar sua bebida, tomou um golinho e continuou. Você me pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele tinha me mandado ficar, na escola de magia e bruxaria de Hogwarts, onde queria que eu espionasse alvo Dumbledore. Sabe, eu suponho que tenha sido por ordem do Lorde das Trevas que eu assumi esse posto, não? Bellatrix fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e abriu a boca para falar, mas Snape antecipou-se. Você pergunta por que não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. Pela mesma razão que Avery, Weasley, os Carroll, Grey Black, Lúcio, ele indicou Narciso com um curto aceno de cabeça, e muitos outros não tentaram encontrá-lo. Acreditamos que tivesse sido liquidado. Não me orgulho disso. Errei, mas veja como são as coisas. Se ele não tivesse perdoado aos que perderam a fé nele, teriam-lhe restado muito poucos seguidores. Ele teria a mim, exclamou Bellatrix apaixonadamente. Eu que passei tantos anos em Azkaban por causa dele. De fato, é admirável, disse Snape entediado. Naturalmente, você não teve muita utilidade para ele na prisão, mas foi sem dúvida um belo gesto. Gesto? Guinchou ela, que parecia enlouquecida de fúria. Enquanto eu suportava os dementadores, você continuava em Hogwarts, confortavelmente, brincando de bichinho de estimação de Dumbledore. Não foi bem assim, retorquiu Snape calmamente. Ele não quis me dar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, sabe? Deve ter pensado que isso pudesse provocar em mim uma recaída.
me seduzisse a retomar minhas crenças anteriores. Foi esse o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas? Ser privado de ensinar a sua disciplina favorita? Zombou Bellatrix. E por que você permaneceu em Hogwarts todo esse tempo? Continuou espionando Dumbledore para um senhor que você acreditava morto? É pouco provável, mas o Lorde das Trevas se mostrou satisfeito que eu nunca tenha desertado no meu posto. Acumulei 16 anos de informação sobre Dumbledore para lhe passar quando voltou. Um presente de boas-vindas bem mais útil do que as infindáveis lembranças sobre Azkaban e tudo que tinha de desagradável. Mas você ficou... Sim, Bellatrix, fiquei, confirmou Snape pela primeira vez, traindo um quê de impaciência. Recebi uma tarefa confortável, que achei preferível a uma temporada em Azkaban. Estavam capturando os comensais da morte, sabe? A proteção de Dumbledore me manteve fora da prisão. Foi muito conveniente e me aproveitei disso. Repito, o Lorde das Trevas não reclama de eu ter ficado. Portanto, não vejo por que você há de se queixar. E acho que você também queria saber, continuou ele, alterando a voz, porque Bellatrix fazia menção de interrompê-lo. Por que me interpus ao Lorde das Trevas e à Pedra Filosofal? É fácil responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. Achou, como você, que de um fiel comensal da morte eu me transformara em um espião de Dumbledore. Ele estava em condição deplorável, muito fraco, compartilhava o corpo de um bruxo medíocre. Não ousou se mostrar a um antigo aliado, temendo que esse aliado pudesse entregá-lo a Dumbledore ou ao Ministério. Lamento profundamente que não confiasse em mim. Ele teria recuperado o poder 3 anos antes. Do jeito que foi, vi apenas um ambicioso e indigno Quirrell tentando roubar a pedra, e admito, fiz tudo o que pude para impedir. Bellatrix entortou a boca como se tivesse tomado um remédio de mau gosto. Mas você não foi ao encontro dele quando ele voltou. Não se reuniu a ele imediatamente quando sentiu a marca negra arder. Verdade, foi 2 horas depois, e por ordem de Dumbledore. Por ordem de começou ela num tom indignado. Pense, disse Snape impacientando-se de novo. Pense! Esperando 2 horas, apenas 2 horas, garanti minha permanência em Hogwarts como espião, deixando Dumbledore pensar que eu só estava retornando para o lado do Lorde das Trevas por ordem dele. Pude passar informações sobre Dumbledore e a Ordem da Fênix desde então. Reflita, Bellatrix. A marca negra foi se acentuando durante meses. Eu sabia que a volta do Lorde estava iminente. Todos os comensais da morte sabiam disso. Tive muito tempo para pensar no que queria fazer. Planejar o meu lance seguinte. Me safar como fez Karkaroff, né? Posso lhe garantir que o desagrado inicial do Lorde das Trevas com meu atraso desapareceu completamente quando lhe expliquei que eu ainda era fiel. E Dumbledore continuou achando que eu era seu homem de confiança. O Lorde das Trevas, de fato, pensou que eu tivesse abandonado para sempre, mas viu que estava errado. Mas no que é que você tem sido útil? Desdenhou Bellatrix. Que informações úteis você tem nos passado? Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das Trevas. Se ele prefere não dividi-las com você... Ele divide tudo comigo, disse Bellatrix, inflamando-se. Diz que sou a mais leal, a mais fiel. Diz? Perguntou Snape. A voz
a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. E ainda divide depois do fiasco no Ministério da Magia? Aquilo não foi minha culpa, protestou Bellatrix corando. No passado, Lorde das Trevas me confiou seu mais precioso. Se Lúcio não tivesse... Não se atreva a culpar meu marido, disse Narcisa, em tom baixo e letal, erguendo os olhos para a irmã. Não vale a pena atribuir culpas, disse Snape com suavidade. O que foi feito está feito. Mas não por você, bradou Bellatrix furiosa. Não, você esteve mais uma vez ausente, enquanto nós corríamos riscos, não é mesmo, Snape? Recebi ordens para permanecer na retaguarda. Quem sabe você discorda do Lorde das Trevas? Quem sabe não acha que Dumbledore não teria reparado se eu fosse me reunir aos Comensais da Morte para combater a Ordem da Fênix? E me desculpe, mas você fala de riscos. Você esteve enfrentando 6 adolescentes, não? Aos quais foi se juntar logo em seguida, e não finja que não saiba, metade da ordem, rosnou Bellatrix. E por falar nisso, você continua a insistir que não pode revelar onde é o quartel-general da ordem, não é mesmo? Não sou fiel do segredo, não posso dizer o nome do lugar. Acho que você sabe como funcionam os feitiços, não? O Lorde das Trevas está satisfeito com as informações que lhe passei sobre a ordem. Permitiram, como você talvez tenha imaginado, a captura recente de Emelina Vance e, sem sombra de dúvida, a eliminação de Sirius Black, embora eu dê a você todo o crédito pela execução dele. Snape inclinou a cabeça e fez um brinde a Bellatrix. A expressão da mulher não se abrandou. Você está evitando a minha última pergunta, Snape. Harry Potter. Você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos 5 anos, mas não matou. Por quê? Você já discutiu este assunto com o Lorde das Trevas? Ele ultimamente... Estou perguntando a você, Snape. Se eu tivesse matado Harry Potter, o Lorde das Trevas não poderia ter usado o sangue dele para se regenerar e se tornar invencível. Você está afirmando que previu o uso que ele faria do garoto? Caçoou Bellatrix. Não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. Já confessei que julgava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar por que o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até 1 ano atrás.